Bom, me chamo Francisco Gutierrez e vou apresentar agora o algoritmo Bubble Sort implementado em Assembly MIPS para a disciplina de arquitetura de computadores. Mas antes de a gente passar por todo o algoritmo do Bubble Sort em Assembly MIPS, vamos entender primeiramente o que é esse algoritmo Bubble Sort. Bom, Bubble Sort é um algoritmo de ordenação onde ele funciona basicamente assim. Ele compara dois valores adjacentes, ele compara pares de valores. Caso esses valores estiverem na ordem errada, ocorre a troca de posição entre eles, certo? Então, sempre que ele comparar e ver, por exemplo, que o 1 está numa posição maior do que o 6, ocorre a troca. Aqui ele comparou o 6 com o 8, mas como já está na ordem correta, que o 6 ele vem antes do 8, então não ocorre a troca. Aqui tem uma explicação mais técnica. Bom, Bubble Sort é um algoritmo de ordenação simples que organiza uma lista comparando elementos adjacentes e trocando-os se estiverem na posição errada, como a gente viu. Ele é um algoritmo bastante ineficiente para quando a gente tem uma quantidade de dados muito grande, mas ele funciona bem para didaticamente, para a gente explicar como funciona o algoritmo de ordenação simples. Tem a complexidade dele, que é o de n ao quadrado no pior caso, e o de n no melhor caso, que é quando a lista já está ordenada, certo? Aqui tem aquela mesma visualização, onde ele compara dois valores e troca, caso esses valores estejam na ordem correta. E ele se chama Bubble. Bubble vem de bolha porque meio que os maiores valores a cada iteração vão flutuando para o final do meu vetor. Então, sempre a cada iteração, na primeira, por exemplo, o último valor, última posição do meu vetor vai armazenar o maior valor. Aí na segunda iteração, o segundo maior valor vai estar nessa posição, terceiro maior valor e assim por diante. Eu tenho ele implementado em Python aqui de uma forma bem simples. Aqui eu digitei o tamanho do meu vetor, digitei os valores que vão compor meu vetor e retorno o vetor ordenado por meio do algoritmo Bubble Sort. Também tenho uma implementação em C, onde faz a mesma coisa do em Python, só que está implementado em C, o algoritmo Bubble Sort. Agora vamos entender como é que funciona o algoritmo Bubble Sort em Assembly MIPS. Bom, aqui eu defino algumas impressões que eu vou utilizar no decorrer do meu programa no ponto data. No ponto teste eu já escrevo as minhas instruções. O que o meu algoritmo vai fazer, o que o meu programa vai implementar. Bom, eu começo lendo do usuário o tamanho do meu vetor, que vai ser o tamanho n, vai ter a quantidade de elementos que o meu vetor vai possuir. Só que eu multiplico esse valor por 4, eu faço um shift left lógico. Basicamente, eu multiplico por 2 elevado a 2, que é 4, o meu n. Por quê? Porque cada word em Assembly MIPS ela ocupa 32 bits, ou seja, 4 bytes. Então, para eu conseguir armazenar de uma forma adequada esses valores na pilha, eu tenho que multiplicar a quantidade de elementos por 4, o tamanho do meu vetor por 4 para fazer a alocação de forma correta. Então, eu multiplico por 4, armazeno em T1, aí subtraio do meu stack pointer esse valor, assim alocando essa quantidade de bytes, essa quantidade de posições na minha pilha. Aí eu passo o endereço base, certo? O endereço base do meu vetor, que é do primeiro elemento, para o S0. Bom, mas vou tentar exemplificar melhor o que aconteceu aqui na pilha. Basicamente, o stack pointer ele aponta para a posição mais alta na pilha. Então, na quando a gente vai diminuindo, quando a gente diminui do stack pointer, basicamente a gente está alocando esses valores da pilha, esses espaços. Aí o meu stack pointer, no caso, quando eu subtrair, ele vai apontar para o início do meu vetor e eu passei esse endereço para o meu registrador S0 para ele guardar o endereço base do meu vetor. Bom, aqui eu chamo a função preencher vetor, onde eu vou percorrendo
vou percorrendo o número de interações n, né, que é o tamanho do meu vetor, e sempre a cada iteração eu vou pedindo ao usuário que digite o número e armazenando ele em determinada posição dependendo do meu iterador, certo? Bom, basicamente isso, essa função serve para preencher os valores. A cada iteração eu vou pedindo um valor e esse valor vai sendo preenchido em determinada posição de memória. Depois eu chamo o algoritmo Bubble Sort propriamente dito, que é para ordenar o vetor que foi digitado, os valores que foram digitados pelo usuário. Bom, eu defino uma flag que basicamente vai dizer se os valores estão na posição correta ou não, vai avisar quando eu vou ver a troca, certo? Aqui eu defino T7 como N-1 para me fazer a comparação com o meu iterador no final. Isso aqui vai ficar mais claro mais para frente, certo? Então aqui eu entro no meu loop, defino o meu iterador como 0, calculo o offset em determinada posição, depois calculo o offset da posição, aqui é da posição i e aqui é da posição i mais 1, ou seja, da posição posterior. Eu estou fazendo justamente essa comparação, eu estou calculando a posição deste elemento e desse elemento e vou comparar os dois, certo? Então eu pego o elemento da posição i, né, e faço load para o registrador T8, adiciono 1 e calculo o offset da posição do i mais 1, né, que no caso eu pego o load desse valor que está em T5, nessa posição T5 mais 0, e passo para o meu registrador T9. Bom, aqui eu faço a comparação se o T8 é menor do que o T9. Se for menor, eles estão na ordem correta, então eu vou para o end for. Mas se não tiverem, ele vai executar isso, ou seja, a minha flag vai setar como 1, ou seja, vai haver a troca. Eu faço store em cada posição, trocando esses valores, certo? Bom, aqui no meu end for eu adiciono um no meu iterador e verifico se o T3 é menor do que o T7. Se o T3 for menor do que o T7 é N-1, então eu faço uma interação novamente e assim por diante. Calculo a posição de determinado valor, calculo a posição posterior a essa posição que eu calculei, comparo os valores nessas posições, faço a troca caso esses valores estejam em ordem incorreta. Bom, aí é basicamente isso o algoritmo Bubble Sort em Assembly Maps. Aqui é uma função de imprimir vetor que eu chamo ela após chamar a função Bubble Sort. E ela funciona basicamente, ela vai percorrendo o meu vetor, imprimindo o elemento de determinada posição. Basicamente isso. Aqui eu defino um iterador e a cada iteração eu vou imprimindo um elemento do meu vetor. Bom, agora vamos executar esse código. Aqui ele pede o tamanho do meu vetor, vou digitar o tamanho 10 e vou digitar os 10 valores para inserir ordenados. Bom, depois de digitar os 10 valores, o programa me retorna esses valores ordenados em ordem crescente. A gente pode ver que deu tudo certo, então o nosso algoritmo está funcionando de maneira correta. Então é esse o funcionamento, esse é o código da implementação do algoritmo de ordenação Bubble Sort em Assembly Maps de uma forma aí bem didática. Muito obrigado.